precisa assistir essa live. O pessoal do Ministério Infantil da sua igreja, alguém que gosta muito de trabalhar com crianças, encaminhe o link dessa live agora. Clique no aviãozinho, compartilhe em suas redes sociais, manda por WhatsApp, mas não deixe de compartilhar essa live. Vamos então começar o tema de hoje. Como interpretar Libras para crianças na igreja? Venha comigo que você vai se surpreender. Não poderia iniciar essa live sem lembrar do que Jesus nos disse a respeito das crianças, não é verdade? Lá em Mateus 19:14, Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Em Provérbios 22:6, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Estudos afirmam que o caráter da criança é predominante formado na primeira infância, até por volta dos 5, 6 anos de idade. Tudo aquilo que a criança vivencia nessa fase vai refletir no caráter emocional e psicológico na fase adulta e em toda a sua vida. Se ela será tímida, ou audaciosa, ou medrosa, ou corajosa, ou pessimista, ou otimista, ansiosa, paciente, dura ou carinhosa, tudo irá refletir através da criação do seu caráter. Um amigo tem um filhinho que ele, quando tinha uns 2 anos, um filhote de cachorro do tio avançou em cima dele. Hoje ele tem 5 anos, mesma idade da minha filha menor, da minha caçula. E isso gerou um trauma, que ele tem pânico de cachorro. Mesmo cachorrinho de colo, super pequenininho, ou até mesmo um cachorro preso do outro lado da rua, ele se assusta com qualquer latido. Por causa desse incidente, ele nunca desejará ter um cachorro. E para reduzir esse trauma, ele precisa de ajuda de um psicólogo. Ele precisa fazer um tratamento. Talvez você conheça alguém que passou por algum trauma na infância, que reflete na sua personalidade e na vida adulta. Eu passei. Até hoje eu tenho um trauma com folia de reis. Todo mundo zoa comigo, mas eu tenho esse trauma, porque eu peguei esse medo quando eu era criança. E até hoje eu não consigo nem ver fotos. É um trauma e levei para minha vida, quem sabe um dia eu me curo, né? Bom, tem gente que tem medo de piscina, elevador, locais fechados, até dificuldade de se relacionar, inúmeras fobias, não é verdade? A criança surda normalmente já passa por muitas dificuldades desde que nasce. Às vezes na própria família já existe uma dificuldade na identificação e aceitação, gerando inconscientemente distanciamento pelo fato de não saber lidar com a criança. Às vezes até priva a criança de ter contato com outras crianças ouvintes na tentativa de protegê-la, de evitar que o filho se machuque tanto fisicamente como emocionalmente. É um jeito de proteger. O atraso na aceitação da surdez pode gerar prejuízos no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento da comunicação da criança surda.
Embora a maioria das crianças surdas tenha seu intelecto igual ao ouvinte, a falta de estímulos iniciais comuns na infância fará com que ela tenha dificuldade em compreender as crianças da mesma idade e poderá afastar-se do convívio. Se essa criança não tem um acompanhamento especializado, provavelmente enfrentará dificuldade e defasagem na alfabetização também. Por isso, é recomendado introduzir a Libras como forma de comunicação com a criança surda desde bebê. Então, você sabe que uma criança surda vai começar a frequentar a sua igreja. Isso serve também nas escolas. O que você deve fazer? Como? O que fazer diante dessa situação? Você sabendo que uma criança surda vai começar a frequentar a sua igreja. Busque conhecer essa criança. Saiba que ela não terá a mesma facilidade de acompanhar as demais crianças. Seja paciente. Lembre-se que essa criança possivelmente já sofre diversas dificuldades da comunicação e de interação com outras pessoas. Você será o canal usado por Deus para reduzir seus traumas adquiridos. E você deverá estimular a integração dela com os novos amiguinhos. Busque saber se ela sabe Libras, se ela é alfabetizada, para que você possa identificar a melhor forma de se comunicar com ela. Se a criança ela foi alfabetizada em Libras, você pode, numa história, vou falar da história, vai contar uma história no cultinho infantil. Você pode fazer a interpretação corrida, porque ela já sabe Libras. Pode ser que ela não saiba alguns sinais, então você irá precisar levar fotos, tá, dos personagens com sinais. Se a criança não for alfabetizada em Libras e nem em português, você precisará levar para a criança uma foto com a imagem do sinal, a palavra em português e o sinal. Peça que a criança tenha um caderno e esse caderno você cola as imagens fazendo a história contada. Assim ficará registrado para a criança e ela sempre irá lembrar daquela história. Quando eu trabalho com crianças, a professora vai contar uma história. Eu antes mostro a história que vai ser contada e mostro os sinais principais daquela história. Então, eu mostro e conto, falo qual é o sinal, como é feito o sinal, qual é a palavra em português, qual é a imagem que demonstra aquele sinal. Então, a criança ela já assimila, ela vai conseguir entender que aquele sinal que eu for fazer na hora da história é aquela figura que ela está vendo ali. Então, eu colo a história todinha em figuras, em sinais e em palavras. Aí eu explico cada sinal que tem naquela história. Aí a professora vai contar a história. Eu falo a história inteira em Libras. O que a professora está falando, eu vou replicar em Libras. Eu vou passar tudo em Libras.
Aí a criança ela vai saber já, olha lá, que ela tá falando sobre Daniel. Ah, tem o sinal de Daniel aqui. Ah, Keila está falando sobre leões. Ah, o sinal de leões. Olha a figura do leão. Entendeu? Então isso grava a criança. Então peça para a criança ter um caderno. Ela tendo um caderno, você como professora da EBD, professora do seu cutinho infantil, cola tudo que você for falar. Tudo que for importante na história, tudo que do versículo, cola, deixa tudo registrado. A criança leva para casa e estuda. Quando ela chegar em casa, ela vai saber a história que você contou. E ali na história, ela vai fixar aquela história em sua memória. E assim, ela vai estar lendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, com a criança é feito dessa forma. Porque se a criança ela é alfabetizada em Libras, você faz os sinais, a tia está contando a historinha de Daniel, você vai fazer os sinais. Depois, você mostra cada sinal que foi feito colado no caderninho. Lembra que eu falei isso? Isso. Lembra? Esses são os sinais com a figura. Aí você nem precisa colocar o português. Mas se a criança for alfabetizada também no português, você também coloca a palavra em português. Ok? Se ela não for alfabetizada no português, não precisa colocar. Porque pode até confundi-la, tá? Então, você tira a palavra em português e deixa a figura em Libras, ok? Bom, cada criança surda tem a sua particularidade. Não as trate iguais. Não podemos tratar elas iguais, ok? Existem crianças surdas profundas que nunca nem estudaram Libras. Surdos, filhos de pais surdos, que já nascem aprendendo Libras. Existem vários. Crianças alfabetizadas e crianças oralizadas. Cada uma terá a sua forma mais eficaz para conversar e para entender. Então, com elas, vocês terão que ter um ritmo diferente de aprendizado e acompanhamento. Por isso, você que dá aula no Cutinho, na EBD, aí na sua igreja, você que fica com as crianças, irá facilitar em muito você conhecer cada criança. Você conhecer o particular de cada uma delas, tá? Converse com os pais ou com alguém responsável para saber um pouco mais do seu dia a dia, da sua história. Procure não ser invasivo. Seja discreto e gentil. Se o pai ou os responsáveis não forem abertos, vá aos poucos conversando e conhecendo essa criança. Você mesmo vai conversando com a criança, vai entendendo o seu aprendizado e vai com calma, que tudo vai se ajeitando, ok?